Mais um podcast Além do Cérebro e hoje eu tô aqui ao lado da minha princesa host e host desse podcast. Olá, Larissa queridos, Ararona. Bem-vindos para mais um podcast. Se Esse você tá tiver especial, caído viu? aqui de paraquedas nesse episódio, lá no primeiro episódio você vai saber que não era pra ela estar aqui. Esse episódio, na verdade, assim, o podcast era pra ser eu como host do podcast, mas no primeiro episódio, que ela foi minha convidada, ela já disse, eu vou participar, então... A gente tem que se quando posicionar, queridos. É assim que funciona, Pois é. né? Estamos Até aqui, hoje tá aqui ela, mais um episódio. tá embelezando aqui do esse meu lado. podcast, não é mesmo? Bom, como vocês sabem, a nossa proposta aqui é sempre trazer um olhar sobre o comportamento. E hoje eu trouxe aqui um cara genial, conheci há pouco tempo, mas já admiro demais, neurologista, doutor em neurologia experimental, meu querido Christian. Seja muito bem-vindo aqui, meu querido. Bem-vindo, Christian. Eu já conheço há 15 minutos e já somos best friends, né, Christian? Me senti muito à vontade mesmo aqui. Que bom, Que legal. A ideia é essa, trazer e deixar bem à vontade. E hoje a gente está trazendo aqui a temática de cérebro e espiritualidade. Como eu falei, o Christian também é neurologista, então a gente vai trazer essa pegada bem de espiritualidade, só que no contexto de neurociência, neurologia, para que vocês tenham um episódio bem interessante. E que eu já Vamos queria lá. começar perguntando, essa é a primeira pergunta, é a primeira pergunta que eu sempre faço para todo mundo. Quem é o Christian? Pronto, olha aí, eu não esperava essa. Ó. Bem, o Christian. O Christian é um filho de Deus, um cara que foi salvo por Deus. Eu não era pra estar vivo. Já fui um dependente químico, já tentei suicídio. E Deus me tirou do subsolo do buraco. E Uau. e ele, depois de tudo isso, ele ainda me deu uma família fantástica. Então eu sou o marido da Renata, o pai da Mariana e ainda sou pai de 3 cachorras também. E por acaso neurologista, né? Isso aí a gente faz só no final que paralelamente, aí a gente vai tocando essa parte também. Legal. Mas o que me deixa feliz mesmo é a primeira parte que eu falei. Sim. Filho de Deus e pai da Mariana e esposo da Renata. Que legal, que traz significado e sentido, né? É Pra isso aí. vida, mas começando com... Posso fazer a pergunta já, que já veio no coração? Claro. E Christian, como que o neurologista, né, o médico renomado, se tornou filho de Deus? Como foi essa conexão, sabe? Porque a gente chegar num podcast e falar que somos, a primeira coisa, filho de Deus, é algo que é da essência, é quem descobriu sua real identidade, né? Não é natural no nosso meio, por exemplo. Não é natural no meio da medicina a gente falar com tanta clareza sobre ser filho de Deus. Sobre como ela falou, né? Tem que se posicionar. Ela já começou falando assim, né? A gente já chegar e ter esse posicionamento relacionado com uma essência que é a nossa essência primeira, mas que muitas vezes a gente tem medo, receio de falar. E eu achei interessante que você falou assim, pum, De cara. Como já foi falou pra de você? cara e já expôs, assim, talvez os seus... talvez as faces mais escuras que aconteceu na sua vida, talvez você já expôs aqui, porque dá pra perceber que você realmente foi salvo, saiu. E, tipo, houve luz naquele lugar. A escuridão, ela é a ausência de luz, né? Quando há luz, não tem mais escuridão. Exato. Acabou a escuridão, porque agora já tem luz. Olha, eu nasci num lar cristão. Eu fui criado pela minha tia e ela me levou na igreja desde pequenininho. Então eu frequentava umas classezinhas onde se contava as histórias de Davi contra Golias, aquelas histórias muito legais, Daniel na cova dos leões, Noé, a arca de Noé com seus animais e tudo mais. E fui crescendo. Deus foi cuidando de mim, ainda bem ativo. Eu fui um jovem ativo na igreja. Só que na época da faculdade, por mais estranho que pareça, porque quem me levou para a faculdade de medicina foi Deus, meus planos eram outros. Mas durante a faculdade eu me afastei dos caminhos dele. E aí, nessa de se afastar dos caminhos dele, eu conheci os caminhos escuros, me senti durante um tempo uma sensação muito boa por estar nesses caminhos diferentes, bem diferentes daqueles que eu conhecia.
Só que o preço, né, veio. E aí, quando o preço veio pesado. Então eu afundei muito. E Deus me resgatou. E aí todas as coisas que eu tinha aprendido como quando criança e que não fazia tanto sentido assim por falta de maturidade ainda. Porque a gente tem, mesmo que você tenha uma experiência longa com Jesus, você vai amadurecendo, né? Quando você é criança, muito da tua experiência é por tabela, na verdade. É parte da experiência das pessoas que te criam, é parte das experiências dos professores, das pessoas que estão à sua volta. Você vai amadurecendo e o momento que eu tive a grande experiência com Deus foi quando eu realmente fui salvo da morte por Ele. E aí, para mim, o que eu posso dizer é que da minha infância eu trago a minha cosmovisão, porque por mais incrível, por incrível que pareça, eu nunca deixei de ver o mundo como com um lado de espiritualidade, mas esse tempo que eu me afastei de Deus foi quase como uma escolha de estar longe dele, mas sabia que ele estava ali. Mas era uma escolha, eu queria experimentar outras coisas, não imaginei que ia me levar tão longe, digamos assim. Mas hoje, essa essência, né, de Deus estar aqui, na verdade, permeia tudo, né, absolutamente tudo. Não quer dizer que eu sou uma boa pessoa, não quer dizer que eu seja um exemplo, não quer dizer que eu seja melhor, não. Mas assim, permeia tudo. Mesmo quando eu estou fazendo uma coisa errada, permeia porque eu me sinto mal fazendo uma coisa errada. Então, até quando eu estou fazendo alguma coisa assim, Deus está ali, e eu sinto Ele. Então, assim, é algo que não dá para abrir mão da presença dele ali, né? Uhum. E aí, no meio médico, eu tenho a mesma sensação que vocês, né? É uma coisa às vezes meio estranha. Mas, desculpa se eu estou falando muito, mas eu já vou emendar uma outra coisa. Imagina, Não, fique pode ir. tranquilo. Você falou da história do doutorado. O doutorado e a faculdade de medicina, na minha opinião, são como talentos que Deus me entregou. Mas eu lembro de que ele falou para Abraão: "Se tu uma bênção, seja uma bênção". Então, para mim, esses talentos, eu não posso enterrar, que nem na parábola, eu tenho que usar. Então, eu vejo, por exemplo, quando eu, como um neurologista, como um professor universitário, quando eu chego para os meus alunos e falo de Deus para os meus alunos, eles falam: "Poxa, então dá para você ser um neurologista, um doutor, um professor e ser cristão? Eu não preciso ter vergonha de ser..." Quer dizer, não tem aquela história de que o cristianismo ou a fé não é compatível com a inteligência, com a ciência, entendeu? Então eu acho que a minha responsabilidade também quebrar esses paradigmas, né? Com essas coisas que Deus me deu. Uau, Christian, você foi falando, eu fui me sentindo confrontada, porque eu vivi algo semelhante a você, né? A minha infância, adolescência foi cristã, assim, no lar cristão. E na faculdade, que eu fui aos poucos me distanciando, residência também. Então acabou que o volume da faculdade, da residência, a gente sabe que é muito trabalho, muito estudo, ocupou toda a minha vida. E aí vai acontecendo isso, vai arrefecendo realmente a espiritualidade. Mas a gente sempre sabe que ele está ali, né? Em momentos mais difíceis e tal. Mas não tem aquela intimidade como antes, porque a gente não nutre. E você falando isso, eu me identifiquei demais. E o olhar que você trouxe, assim, dá pra ser os dois. E o quanto que os seus alunos, vendo você um cara bem-sucedido, um cara do bem, sabe? Que preza por princípios, valores, que tem uma família incrível, que preza pela família, o quanto que a sua influência é semente no coração deles, tão jovens, e que foram jovens como a gente já foi lá atrás, e que não tiveram pessoas de repente pra falar: "Ei, dá pra ser também cristão, dá pra continuar tendo intimidade com Deus", né?
Então, que bom. Parabéns por isso. E a gente precisa, né? A gente precisa, ó, da nossa não, porque eu sou mais velho que vocês, mas assim, a gente que tem um perfil, que é um perfil que essa moçada, eles querem isso. Tá entendendo? A gente tem bons carros, a gente tem uma vida relativamente confortável, a gente tem uma vida legal. Uhum. Eles querem isso. Só que lá fora, no mundo midiático, no mundo, sei lá, se prega que você só consegue isso caminhando, que isso não é compatível com religião, com Deus, com cristianismo. Uhum. Eu fico tão triste porque às vezes tem certas redes, digamos assim, que meio que dominam, e eu não estou falando só de uma, estou falando no geral, que parece que vendem uma ideia de que o cristão, ele é meio careta, né? Ele é meio brega, Ele é uma coisa careta. meio, sabe, que o único jeito de você ganhar dinheiro como cristão é sendo um pastor e explorando, sabe? Você não pode ser um médico de sucesso e ser um cristão e ser um cristão praticante, sabe? Você Sim. ajudar o próximo, você devolver um dízimo, você ensinar a Bíblia para alguém, entendeu? Você falar de Deus, tem um podcast e pegar vou falar de Deus no podcast, entendeu? As pessoas, aí você pega e fala você se mostra pro jovem e fala, olha, cara, dá para ser muito feliz sendo um filho de Deus. Você não precisa sei lá, não precisa carregar um estigma de cara fechada, sabe? De uma pessoa feia, sabe? Uma pessoa mal cuidada, né? Tá entendendo? Com um carro, uma porcaria, uma vida, sei lá, nem casado você sabe? De repente a gente tá aqui, a gente tá mostrando uma outra face. Isso é muito importante, sabe? Sim. Profissionais de o sucesso, mais choca cara. o fato de nós três sermos médicos. Eu acho que isso tem um peso gigantesco da gente falar abertamente sobre Jesus Cristo, sobre Deus, porque a gente vem de um meio muito... Você falou de estigma, né? E um dos estigmas é tipo assim, é que médico que tem uma unção de cura, que tem uma unção de estar ali do lado de um doente, que lida com a morte, que lida com a vida. Que acessa a alma diretamente, sem travas, né? E a gente tem acesso direto. É tipo assim, é como se fosse uma coisa totalmente incompatível você ter uma espiritualidade. Por quê? Porque é como se o cientificismo fosse uma coisa que não combina com a espiritualidade. É como se eu tô indo pro lado espiritual, então é porque, tipo assim, eu não sou tão científico. E se eu sou super científico, eu sou super bem sucedido. Se eu tenho um carro e tudo, uma casa, eu sou um cara científico. Mas se eu tiver falando aqui de Deus, é porque eu deixei... É como se eu tivesse regredido. E na verdade, não faz... E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, tipo, sobre a espiritualidade no cérebro. Que isso é algo do ser humano, desde quando o ser humano foi ser humano, sempre houve essa busca por uma completude, por uma ligação, uma inquietação. De onde é que vem isso? Tipo, onde que isso tá? Em que lugar isso tá na nossa mente? Porque senão, se isso não tivesse já no nosso DNA, a gente... Tipo assim, eu nunca vi meu cachorro se ajoelhando e buscando uma plenitude com os deuses dos cachorros. Não existe isso, mas no ser humano tem. Mas por que tem na gente isso? Sim. Por que está aqui na gente? É interessante que até na Bíblia tem Salomão em Eclesiastes, se não me engano, ele fala que Deus colocou a eternidade dos nossos corações. Uau. A autoconsciência, né? A eternidade. Então assim, a eternidade você só pode alcançar com Deus. Então Deus falou, olha, você não é só isso. Deus fez isso, ativamente, né? E aí é o que você falou. Está escrito na Bíblia, eu não preciso acreditar. Está escrito no estudo, quando você vai estudar, você percebe isso. Não só estudos antropológicos, mas até
hoje em dia a gente sabe que a espiritualidade, hoje em dia você não precisa falar que a espiritualidade é algo somente espiritual. Hoje em dia a espiritualidade, você vai ver espiritualidade falando, você deve estimular a espiritualidade, na Organização Mundial da Saúde está falando isso. Você fala com qualquer psiquiatra, hoje em dia, um bom psiquiatra, ele vai falar que espiritualidade é importante. Sim. Uhum. Então, assim, não é uma dimensão do ser humano que deixou de ser algo místico. Hoje em dia é algo real. Uhum. Hoje em dia saiu da esfera apenas mística. Uhum. Hoje em dia é algo real. Negar a espiritualidade hoje em dia, de uma certa forma, é você ir contra a ciência. Sim. E parece paradoxal isso, né? E é interessante que, se você prestar atenção, as pessoas buscam a espiritualidade mesmo que não seja na religião. Elas vão buscar de alguma forma. Pode ser Então, num time, né? pode ser num time, pode ser na Verdade. política. Num partido político, exato. Você vai ver que tem certas pessoas que elas, a relação delas com certas coisas é uma relação espiritual, não é uma relação social Uhum. apenas. Verdade. E olha que interessante vocês falando aí, eu pensando, cara, vazios não, espaços não ficam vazios. Se não houver um treinamento, uma busca por desenvolver e hipertrofiar a espiritualidade, outras coisas ocuparão esse espaço. Que foi aconteceu com todos nós, acredito aqui, né? A gente na faculdade, na carreira, foco só na profissão, e aí esse espaço que sempre foi de Deus e do que é espiritual, transcendental, que tem valor, que conecta com a alma, foi sendo ocupado por trabalho, por outros vícios, né? Vício em comida, vício em drogas ilícitas, bebida, cigarro, compras, né? Exato. Então, quanto que isso é prejudicial e o quanto que negar a espiritualidade, essa dimensão que você falou, né? Somos corpo, mente e espírito, adoece a alma. E o quanto que a espiritualidade sustenta a saúde da mente e, consequentemente, do corpo. Então, esse resgate, que eu acredito que nós, como os médicos e com a mente aberta, temos essa autoridade, e por isso também o podcast acabou se transformando em algo, trazendo essa pegada espiritual também, porque foi natural, o que aconteceu com nossas vidas, né? Sim. E a gente estava refletindo, né, esses dias. Cara, olha os nossos frutos de antes e olha os nossos frutos agora. Quanto que a nossa vida tem mais brilho, tem mais entusiasmo, quanto que a gente, no consultório, eu percebo a diferença da minha abordagem e o quanto que os pacientes recebem, sabe? É como se tivesse mais vida o que eu falo, porque eu ganhei mais vida. Não é do nada, Eu ia não perguntar é? pra vocês notam que a tua experiência com o paciente também muda? Muda. Total. Eu incluí uma coisa, e foi assim meio que a gente acaba sendo muito observador como médico, né? Sim. Porque pela necessidade de fazer diagnóstico, você acaba meio que observando certos. Então, eu notei que existe uma frase que depois que eu incluí nas minhas consultas, elas fizeram uma diferença muito interessante. Toda vez, e olha que essa frase ela vem no final da consulta, Uhum. mas toda vez que eu falo essa frase, o paciente ele sai do consultório diferente. Toda vez que eles vão embora, eu os abençoo. Eu falo, Deus o abençoe, ou a abençoe, ou os abençoe. Uau. Toda vez eu falo isso. Nossa, na hora que você tava falando, tipo, tem uma frase que eu Imaginei falo no que final, eu tivesse. fiquei, será que é a mesma frase Deus que te eu falo? abençoe. Tipo, eu sempre falo essa frase. Eu sempre deixo o paciente... Às vezes a gente incorpora aquele repete tanto que vira um ritual, vira um hábito, né? Virou um hábito mas todas as vezes eu vou deixar o paciente na porta e todas as vezes eu falo, Deus abençoe. Pronto. Eu falo assim, vai E com eles Deus. vão, na hora que você fala, muitos até se surpreendem, assim, sim. né? Eles não esperam muitas vezes do médico isso, né? Uhum. Aí, e você nota que, assim, que muda o estado mental do paciente. Dá a impressão que ele vai mais tranquilo agora para fazer aquilo que você tinha falado antes, né? Que não, agora é diferente, sabe? Poxa, claro que a gente não pode dizer que são todos, mas as exceções só confirmam a regra, que é a maioria. Então, aí outros, eles se assustam, aí eles abençoam de volta, e acho, para mim isso é interessante, porque eu sempre tive, assim, sempre que eu vi uma janelinha, falava alguma coisa ou outra, mas isso quando foi intencional, e eu fui, não, vou observar. Foi uma mudança gigante. Me caiu uma ficha agora, Christian,
que a gente tava falando dessa história da compatibilidade, né? Incompatibilidade relacionada com Deus, falar sobre... o médico falar sobre Deus. E eu acho que uma das coisas é porque, tipo assim, a partir do momento em que eu coloco Deus ali na consulta, tô ali eu e o paciente. Socialmente, existe isso do médico tá aqui em cima, não é? O paciente aqui embaixo, o médico tá aqui em cima. Quando a gente coloca Deus aqui, tem uma terceira pessoa. Então é como se o médico ele descesse. Traz uma sensação de humildade e de que, tipo assim, a gente não sabe de tudo. Quando o médico ele coloca Deus numa consulta, é uma postura de humildade, na minha opinião. Porque se eu não coloco Deus ali, é como se, tipo assim, eu sou o Deus. Exatamente, você tá se tirando do papel de Deus. Eu não me sou tiro. eu. É Exato. verdade. É isso Exato. mesmo. Eu acho que sim. E tem a coisa também de você assumir um papel, e aí eu vou pegar um pouquinho mais pesado, mas assim, um papel apostólico um pouco, sabe? De você também tá ali para guiar a pessoa um pouco, né? Não necessariamente guiar no ponto de vista religioso, Sim. mas guiar por um caminho que vai lhe fazer bem, no caminho da saúde, mas não só um caminho da saúde especificamente da diabetes ou então da enxaqueca, da epilepsia, não, mas um caminho que vai fazer bem para ela, Uhum. né? E essa coisa do bem como um todo. Então, eu falo para os alunos, ó, não faz mais sentido hoje em dia você, por exemplo, você não orientar atividade física para algum paciente, seja qual for o problema de saúde dele. Não faz mais sentido. Uhum. Não faz mais sentido. Eu digo, quem não faz atividade física não vai ficar doente, já está doente. Uau. Né? Então, essa visão, eu dei o exemplo aqui da atividade física, por quê? Porque a atividade física é algo que hoje a gente sabe que tem que fazer parte de nós. Então não adianta eu fingir que não existe esse aspecto e que ele não é importante, porque ele existe e é importante. Quando você tá com o teu paciente e de repente o paciente está ansioso, está angustiado, se pergunta, você tem uma religião? Você está indo na tua igreja, não está? O que eu quero com isso? Eu não estou fazendo proselitismo. Eu estou chamando a atenção para uma coisa que é importante. Sim. E se ele tem uma religião e ele deixou de ir, aquilo está fazendo mal para ele. Uhum. Ele precisa renovar a sua espiritualidade, os seus momentos de meditação, de oração, de meditação sobre algum texto, alguma coisa. Isso faz bem para ele. Uhum. Então, na hora que eu estou falando isso para um paciente, eu não estou fazendo proselitismo, eu não estou querendo convertê-lo para minha religião, para aquela outra. Não, eu não estou pedindo o dinheiro dele para colocar num gasofilácio, num cestinho de oferta. Não tem nada a ver com isso. Eu estou falando com saúde mental. É um pilar, né? Do mesmo Faz jeito da parte do atividade tratamento, física. né? Exatamente. E é um fator protetor, isso é provado Exato. em ciência, né? E É um aí- fator protetor de saúde mental. E Saúde olha emocional. como a coisa pega muito mal. O preconceito que os médicos têm com religião acaba fazendo com que eles façam uma medicina incompleta. Nossa, Uma é medicina verdade. pior. Uau. Total. Só que eles não veem isso. Eles não querem tocar no assunto de religião, não tocam no assunto de religião. Beleza. Cara, vai estudar então, cara. Presta Uhum. atenção. Mas é a mesma coisa. O médico que não faz atividade física, ele também não estimula o cara. Sim. Não tem como você Uau. estimular o que você não faz, né? Não tem como você dar Fica o que um você não ponto tem. cego. A não ser que você seja muito cara de pau, né? É. Não tem como você dar o que Sempre você não tem, né? Tem. Mas sabe quando foi que eu tinha essa inquietação? Porque eu queria... É difícil falar isso assim, mas quando Deus toca na gente e aquilo tá tão preenchido, aquilo quer sair por algum lugar. Sim. E eu É. queria muito falar. Eu tenho posicionamento em rede social e eu sempre quis muito falar. Só que eu tinha vergonha. Eu tinha esse receio. Eu vivi isso, esse conflito interno. E aí, até que eu vi um cara que eu comprei um produto digital que era do Flávio Augusto, era sobre empreendedorismo. E a primeira palestra era do Thiago Brunet. Nunca tinha ouvido falar nele. O Thiago Brunet, num grupo de pessoas escolhida pelo Flávio Augusto para falar sobre empreendedorismo para pessoas assim. E o Thiago Brunet falando sobre Deus. Aí aquilo ali me quebrou. Prá! Quebrou minhas pernas.
caramba. Aí eu comecei a falar. Então, a partir daquilo ali, aí você vê, tipo assim, o ser humano, ele precisa de referência. Uhum. Eu não tive nenhum professor, médico, que falasse abertamente da parte espiritual. Abertamente. Eu não tive nenhum. Eu tive referências, assim, de médicos muito humanos. E isso tá dentro de mim. Eles deixaram a marca deles aqui em mim. Mas eu não via um médico falando de Deus, assim, abertamente. Eu também. E que bom, tipo assim, eu gostaria muito de ter sido seu aluno. Agora vocês se Porque tornaram, isso traz né? uma referência, né? É. É uma baita Você dá uma referência. a permissão pra ser também. Igual você. É como se o Brunet tivesse te dado permissão pra empreender falando de Deus também. Sim. Né? Que não é preciso ser só uma coisa ou outra, dá pra ser os dois. E assim, precisa ser os dois pra que haja mais prosperidade. Essa é a verdade, né? A gente vê que quando você se conecta com o espiritual, com o divino, independente da sua religião, existe uma conexão direta com o propósito. E quando você vive e performa com propósito, os frutos vêm. Não tem como não vir. Porque é tanta leveza, tanta intensidade, tanta emoção positiva ali no que você fala, que é bênção, né? É bênção. Quando você fala para o paciente, Deus te abençoe, você colocou seu coração ali. Não tem como, quer dizer, até tem como, mas é como você falou, o paciente vai olhar para a tua prescrição com outros olhos, né? De aderir àquele tratamento, né? Enfim, ter os resultados positivos e ele vai ver que ele consegue, porque tem um médico ali que tá do lado dele, que torce por ele, que abençoa ele. Olha que forte isso, né? Você ter o poder de abençoar o seu paciente. Muito legal, Muito bom. muito legal. Christian, fala pra gente. Você falou que teve a infância, a adolescência, né? Conectado com a espiritualidade, com o cristianismo, né? E depois você foi se distanciando. O que te fez voltar? Tem uma situação específica que você quer falar pra gente? Assim, Gente, que... é muito interessante. Conta. Foi muito interessante. Era o seguinte, eu cresci na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem muito isso, tem classes infantis por idade, e aí desde o começo tem umas liçõezinhas que a gente aprende Escola histórias da sabatina, Bíblia. né? Exato. Sei bem. Escola sabatina e tudo mais. Aí o que aconteceu? Eu me afastei da igreja e tudo mais tal, e eu comecei a namorar com uma menina, que é minha esposa, a Renata. Uhum. Eu comecei a namorar com ela, e ela é uma pessoa até hoje, né? Ela é muito sincera, buscando, assim, sempre buscou muito, assim, a Deus, e, na época católica. E só que a Igreja Católica, ela não tem essa eu não conheço a fundo as várias faces, né, da Igreja Católica. A gente sabe que existem o movimento Shalom, né? Carismático. Então, assim, eu não conheço todos, mas assim, a maioria deles não tem tanto essa pegada de pegar a Bíblia, estudar, tal, não sei o quê, tá? Não quero parecer também aqui que eu estou fazendo uma crítica, eu estou constatando uma coisa, né? E em comparação, eles têm um movimento em termos de cuidado com o pobre, de caridade muito forte. Mas voltando aqui. Aí, eu afastado da igreja, eu a conheci, a gente começou a namorar, e ela começou a me levar para umas missas, né? E a gente saía da missa e eu começava a comentar alguma coisa que o padre tinha falado na homilia, alguma história da Bíblia, alguma coisa, e ela ficava pedindo para eu contar mais, tal, né? E eu ali, tipo, tava de turista, assim, indo pra igreja dela, tal. Aí, teve um dia que ela me perguntou tanto, eu falei, vem cá, você quer, tipo, estudar a Bíblia, assim, mais assim? Ela, tipo, e dá pra estudar a Bíblia? Ela contou depois que foi perguntando dentro da cabeça dela, e dá pra estudar a Bíblia, né? Tipo, não é só ler, né? Aí pronto, aí a gente pegou, um dia a gente começou a pegar alguns temas e começando a estudar e tudo mais, e eu fui voltando por causa dela. Uau, olha aí. Que a mulher não Porque faz nas nossas o propósito vidas, né? é sempre do casal, né? Da casa. A mulher, ela pode te fazer perder, mas ela também pode fazer ganhar. Por isso que você tem que escolher muito bem, a né, mulher, cara? Olha que você falando isso, e aconteceu com a gente, não foi, Anjo? Mas o propósito é do casal. Então, tipo assim, seu propósito hoje, né?
voltou através dela, porque são os dois. Mesma coisa a gente viveu, mesma coisa na faculdade, né? A gente se conheceu na faculdade. E ele era quase um ateu. Você acredita? O Marcinho era quase um ateu. É mesmo, Márcio? Era. E Eu eu... era super científico, super Agnóstico, assim, né? Isso. Era mais pra agnóstico, né? Isso. Que pra... Até que ele me quebrou no meio. Sempre é assim, Ele é né? bom nisso, né? Ele- E olha que coincidência, a minha família também era da Adventista. Olha aí. Sendo que era o movimento da Reforma, não sei se você Ah. conhece. E aí o Eu brinco Marcinho... dizendo que o meu movimento da reforma são os primos. São os primos da... E aí ele começou a estudar com o pessoal da igreja e foi quando ele começou a ficar mais espiritualizado do que eu. É. Olha aí, inverteu o negócio. E eu fui me distanciando mais e aí a gente voltou, né, pra esse universo. Na verdade não voltou, reativou, enfim, através dele. Foi parecida a Foi história, parecido, né? o Quem tava contrário. mais longe trouxe o que era pra estar mais perto. É isso. Quando foi isso. eu era muito Isso mesmo. científico, e aí quando me mostraram, tipo assim, me mostraram um texto de Isaías. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Aí depois de Jesus. Aí quando foi que foi escrito isso aqui? Ah, não, isso aqui foi uns 400 anos antes. Como assim? Aí tipo, minha cabeça dava um nó, sabe? Quando me mostrava uma coisa lá atrás que tinha acontecido, que tinha sido escrito por uma outra pessoa em uma outra região do planeta. E aquela outra coisa, quando eu entrei em Daniel, que saiu mostrando a Foi o estátua. texto da Rê. Foi o texto que converteu A a minha Rê. Eu me cabeça- arrepio agora. Você falou, olha aqui, ó. Nossa! Eu me arrepiei, Olha isso. Porque foi o texto que a Rê fala. Ela falou, olha, o texto que me quebrou foi Daniel. Daniel 2, a estátua lá, a sequência dos impérios. Uau. Aí ela, como assim? 600 anos antes? Como assim? Né? Sim. Aí pronto, aí exatamente, foi bem parecido com Não, com a experiência Uau. dela. aí não tem como. Tipo, se uma pessoa pode ser muito científica, mas se ela. É porque a gente volta para um princípio, né? Que é o princípio da humildade, né? O que faz o homem se distanciar de Deus é exatamente a Orgulho. ausência de humildade. A humildade, ela é a primeira de todas as virtudes. E se você não entra na posição de humildade, você fica cego, né? Você, como Jesus falou, você vê, mas não enxerga, você escuta, mas não ouve. Porque, mesma coisa, um aluno seu sentar na cadeira lá, pra você dar uma aula, você vai falar sobre lobo pré-frontal. Se o cara senta lá e diz, ah, isso aí eu já sei. O que é que vai entrar na cabeça dele? Fechou Nada. o coração, já era. Fechou. Vai É. escutar e não vai ouvir, vai ver e não vai. Do mesmo jeito, uma pessoa que acha que já sabe a cosmovisão, explicar tudo. Não, é o Big Bang. Eu já sei. É o Big Bang, a evolução. Eu sei toda a cosmovisão. Então, tipo, orgulho, né? Eu não entro numa postura de humildade. Então, eu acredito que se a pessoa entra na postura de humildade, tipo, não tem como. Eu acho que não tem como ele não te quebrar. Porque, cara, a Bíblia foi escrita durante um período de tempo gigante, em 3 continentes diferentes, por vários homens diferentes. E é uma coisa que, tipo assim, se tivesse escrita por uma pessoa, o cara era um gênio. Porque a quantidade de conexões que existe, Exato. o cara já era um gênio. Exato. Agora, escrito pela isso quantidade mesmo. de pessoas, O espaço de tempo, né? É. culturas. Sim. A cultura era a mesma, mas tipo assim, cultura que tira Abraão de uma terra, de uma cultura e vem pra cá. Aí depois tá lá no Egito, e depois tá no cativeiro, e depois tá em outro lugar. Então, tipo assim, aquela mescla, ela não se perde a linha, Cara, a espinha dorsal. são 16 séculos, 1600 anos entre Gênesis e Apocalipse. Cara, 1600 anos. Era pra não ter nada a ver uma coisa com a outra. Era pra ter, assim, noção nenhuma. E você pega, vê texto do Apocalipse que encaixa direitinho quando ele fala, sei lá, do dragão, antiga serpente. E você vai pegando, você vai amarrando. E é o que você falou. Quando você se abre para entender, para compreender, você não só você não só aceita, mas você se maravilha, você fica assim, Extasiada. extasiado, porque é uma coisa que nem estudar neurociência. É assim, você fica, como assim, sabe? Nossa, uma coisa Você fica absurda. uau, né? Uau, exatamente.
Essa Posso fazer a pergunta? Vai. essa sensação aí de uau, né? De quando você tá estudando. A época que eu me veio aqui na memória, a época em que eu mais me sentia, tipo assim, uau, como é que pode? Era quando a gente tava estudando anatomia do braço, e ali o braço, o cadáver, e aí, quando a gente vai fazer a prova, a gente puxa, né, o músculozinho pra ver qual é o local, né? Aí o caramba, se insere exatamente ali pra exatamente fazer esse movimento. Tipo assim, aquela coisa da musculatura e tendão, isso no primeiro semestre, né? Aí imagina quando a gente entra na neurociência, né? Aí que a coisa fica linda mesmo, né? Mas me veio essa memória aqui, tipo, tudo muito E que encaixadinho, tudo muito privilégio a perfeito. gente, né, médico, ter acesso a isso, né? Porque você falando aí, eu pensando, caramba, por que eu não pensei nisso naquela época? Sabe? E eu vi a sensação aqui, cara, Deus existe mesmo, e é só confirmação, porque você falando, o teu entusiasmo, a tua maravilhosidade no olhar e na palavra já me conectou com isso. E é confirmação, né? Na simplicidade que a gente vê Deus. Às vezes a gente quer que o milagre aconteça igual na Disney. Não vai acontecer igual na Disney, né? Ali é a invenção do homem. Exato. O milagre já somos nós aqui, conectados e falando e gesticulando, enfim. Mas, Cristian, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês falaram da Bíblia. Qual herói da fé mais representa você, a sua vida, que você mais se conecta? Qual personagem da Bíblia? Eita. Depende. Não de personalidade, mas de história. História da Davi. Davi, por causa dessa coisa de ter ido muito longe no pecado. Porque Davi foi que nem eu, assim, em termos de cresceu, né, a sua juventude com Deus e tudo mais. Chegou num ponto que ele foi muito, muito. E foi resgatado lá do fundo. Então, em termos de história, Davi. Uhum. Em termos, assim, de personalidade, eu já busquei, a minha esposa fala que é Paulo, mas eu não sei. Eu confesso pra você que eu não consigo me encaixar em. Você Uhum. sabe o que eu mais admiro? Sei. Quem é? É Paulo também. Também, mas Neemias. Ah, é Neemias. Sim. Mas assim, Tá. se você perguntar o que eu mais Neemias. admiro, o personagem Sim. que eu mais admiro, claro, Aham. não pode ser Jesus, porque Jesus, né, É. não dá pra concorrer com ele, Sim. né? Mas o personagem que eu mais admiro como personagem é Moisés, Uhum. como escritor é João, João. que fez o Ó, Apocalipse. Sim. Porque é o meu livro preferido da Preferido. Bíblia. Eu sei, Anjo, Neemias. Eu Fala de acho Neemias. Neemias, a história dele, assim, me inspira muito. Sim. Um cara que, o nível de empatia, que o cara que ele nasceu e se criou em uma terra estrangeira. Nunca tinha conhecido Jerusalém, tem aquele nível de empatia. Aí o cara tem foco, que eu sou muito de disciplina e Focado. foco. O cara tem um foco, começa a construir as coisas e todo mundo tentando tirar ele. Foco é esse. Lidera todo um Não, quando conjunto você falou de pessoas. empreendedorismo, eu já entendi tudo. Quando você 52 falou Neemias, eu falei, faz todo sentido. Ai, tá bom, Faz né? todo sentido. 52 dias o cara Se Neemias consegue fizesse chegar. Uma mentoria, curso, hein? uma mentoria, Ia bombar. imagina, cara. O Que aquele ali Mastermind. foi. Nossa. Aquele ali Nossa. foi. Queria Realmente. estudar em E o toda a povo escola de tentando liderança, distrair ele é. ele, aí ele, como é que ele falava? Eu tô muito ocupado com o propósito que Deus me deu. Uau. Que sejamos assim, né, gente? Igual Neemias. Deus coloca um propósito no nosso coração e a gente não se distraia. Porque a felicidade vai vir desse lugar, né? De a gente estar performando dentro do propósito. Aí tudo flui, Muito legal. né? Eu queria fazer uma pergunta, Christian, relacionado com neurociências. Tipo assim, da parte de antropologia, como a gente até já pincelou aqui, se a gente for traçar assim a história do ser humano nas civilizações, o homem sempre buscou se completar de alguma maneira. É como se houvesse uma inquietação, uma busca por algo maior. E de onde vem isso? Tipo assim, se o nosso comportamento, ele tá tudo lá no cérebro, é o cérebro quem tá por trás de tudo que a gente faz, onde que tá essa busca, essa inquietação? Claro que a gente entra numa coisa filosófica, porque não tem como eu dizer assim, Deus tá bem aqui nessa regiãozinha aqui do cérebro, no giro do símbolo ali, a parte dorsal tá ali Deus. Claro que a gente não vai chegar nisso, mas qual que é a tua visão, assim, relacionada com isso? Nossa, cara, tempo não, mas assim, eu vejo de duas formas. Uma forma coletiva, né?
que as sociedades, né, os grupos que caminharam no sentido de encontrar uma espiritualidade, uma divindade e tudo mais, esses grupos eles foram muito mais eficientes em nível de sobrevivência. Então, mesmo que eu não aceite muito bem o darwinismo, da forma como ele é desenhado, se eu usar o darwinismo como linha de raciocínio, eu teria que crer que, né, que Deus, a espiritualidade, ela é necessária para a sobrevivência, porque as sociedades espiritualizadas, elas foram mais eficientes em sobreviver do que as São que mais não foram. longevas, né? Né? Aham. E por isso que, na verdade, hoje em dia, são exceções raríssimas os grupos que não têm uma espiritualidade, não tem um Deus, uma divindade, alguma coisa. Isso coletivamente falando. E individualmente falando, a gente acabou de falar. Individualmente falando, a gente vê que a espiritualidade, ela faz bem para a saúde. Né? É claro que eu estou falando de uma espiritualidade saudável, né? Nossa espiritualidade sem aproveitamento, enfim, mas uma espiritualidade saudável, ela faz bem para a saúde. Então, tudo que faz bem para a saúde, às vezes as pessoas não entendem bem que se você tem algo que faz bem para a saúde, necessariamente o teu corpo foi feito para aquilo. Nossa, que forma Se você incrível parar de bem para falar. pensar, Sim. se você parar bem para pensar, se aquilo faz bem para você, é porque o teu corpo foi feito para aquilo. Tanto é que faça o raciocínio inverso. Tudo que faz mal pra gente é porque o teu corpo ele não foi feito para aquilo. Por que açúcar faz mal? Todo sentido. Porque a gente não foi feito para comer açúcar naquela concentração. O açúcar que a gente foi feito para ingerir é o açúcar no alimento integral. Sim. E daquele jeito ele não vai fazer mal. Uhum. A gordura que a gente foi feito para se alimentar. Natural dos alimentos. Exatamente. Né? Uhum. Agora, quando você concentra a gordura, concentra o açúcar, que aí... Quando você modifica a gordura, né? Exatamente. Então, tudo que te faz bem é porque você foi feito para aquilo. Atividade física faz bem porque a gente foi feito para fazer atividade. Agora, se eu fizer menos do que eu fui feito para fazer, vai me fazer mal, e se eu fizer mais, vai me fazer mal. Então, absolutamente tudo que te faz bem é simples, né, cara? é porque você foi É uma feito para aquilo. resposta simples, muito óbvia e muito lógica. Porque se te faz bem é porque está ativando algo no teu corpo que está produzindo um bom resultado. Como é que eu vou ativar algo no teu corpo que vai produzir um bom resultado se aquilo ali já não estava preparado para receber aquele estímulo? Sim. Eu não tenho, por exemplo, eu não tenho como fazer fotossíntese. E seria bom, de uma certa forma, para mim, para eu fazer fotossíntese, para eu não precisar comer. Mas por que eu não faço fotossíntese, apesar de que aparentemente poderia ser bom para mim? Porque eu não tenho aparelho para isso. Não foi feito para fazer fotossíntese. Eu não tenho aparelho para pegar a luz e transformar em clorofila. Agora, se a espiritualidade me faz bem, é porque eu tenho um aparelho para transformar a espiritualidade em algo bom. E se eu tenho um aparelho para transformar a espiritualidade, é porque ele já está em mim. Sim. Uau. Nossa, perfeita a sua visão. Vocês viram o que ele falou, gente? É como Fantástico. se fosse chave e fechadura, não é? Então, assim, todos nós nascemos para nos movimentar. O nosso corpo foi desenvolvido para o movimento. Então, esse estímulo do movimento, quando ele se conecta com a fechadura que está no nosso corpo, libera hormônios de bem-estar, felicidade, autoestima, não é? Controle metabólico, controle hormonal, melhora sono, melhora apetite, melhora tudo. Então é porque, como o Christian falou, fomos feitos para nos movimentar. É assim com relacionamentos saudáveis, é assim com comida de verdade, não é? Tem as vitaminas, os minerais, tudo que a gente precisa para ter um bem-estar. Porque tudo é sobre... Quando eu falo sobre estilo de vida, eu gosto muito de pensar que o estilo de vida é um meio para concretizar propósito. A alimentação não é um fim em si. A atividade física não é um fim em si. Exato. Não é, seria careta se fosse, né? E quando é um fim em si, se torna uma doença. Tem doenças associadas com extrema, né, restrição em relação à parte da alimentação, intensidade de atividade física, enfim, tem danos emocionais, mentais e físicos quando os excessos acontecem. Agora, quando você entende como uma forma de você nutrir o teu corpo para você ficar forte, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, para o espírito se manifestar, para o propósito se manifestar, aí pronto, tudo flui. Aí você se conecta com quem você tem que se conectar, você influencia pessoas e lança sementes
de prosperidade, enfim, de esperança, de fé nas pessoas. Então, pensar nos hábitos como meios para um fim maior, que é, inclusive, ganhar almas, né, pro reino. No final das contas, é sobre isso, né, Christian? Exato. Achei genial isso. essa Eu vou reproduzir Essa é a a resposta. fotossíntese, se você permite. Eu vou dar os créditos a você, tá bom? Nem precisa, não fui eu Genial. que criei a fotossíntese Achei mesmo. muito bom. Não, a Eu percepção. entendi. Achei genial. Genial a simplicidade da resposta Analogia. e faz muito sentido. Isso inclusive uma forma de argumentação filosófica. Tipo assim, é você ver algo e ao invés de você olhar igual como Freud olhava, buscando a etiologia da coisa, de onde foi que surgiu aquele problema, é ver, tipo assim, daqui pra frente. Se a espiritualidade me faz bem, então daqui pra frente. Então é porque aquilo ali me completa e faz todo sentido. Tipo assim, então é algo. Uhum. E se a gente olha pra humanidade e vê várias civilizações buscando essa completude, é porque realmente a gente precisa disso. Uhum. E a gente volta, né? Você falou que em Eclesiastes tem falando lá, né? Deus colocou a eternidade no nosso coração. Eu nunca vi meu cachorro preocupado com o amanhã, né? Ele sempre tá no presente. É. Um animal, ele tá sempre no presente. Nós é que temos a capacidade de ir no futuro e no passado, né? Rede de modo padrão é que me permite fazer isso. Ir no futuro e no passado, transladar isso. E essa perspectiva me coloca... É a base que me traz a perspectiva da eternidade. Porque se eu só tivesse a cabeça igual a cabeça de um cachorro, só preocupado no hoje, quer dizer, nem preocupado tá, né? Porque preocupado já é com o futuro, né? Só tá ali no agora, sempre tá no presente. Tipo, eu não ia ter cabeça de eternidade, não ia ter essa perspectiva de eternidade, né? Uhum. Então, o Jordan Peterson, inclusive, ele traz... Conhece, né? O Jordan Peterson? Ele traz a perspectiva de que ele traz a perspectiva de que é como se Adão e Eva, no momento em que eles comem o fruto, é o momento em que entra a autoconsciência, que é o momento em que entra a perspectiva de eternidade, que a partir da perspectiva de eternidade eu começo a me preocupar e eu começo a olhar para o passado e para os ressentimentos e me deprimir. Interessante essa visão dele. Interessante mesmo. Tem um neurocientista também, em inglês, que eu acho genial, que ele traz a perspectiva do cérebro direito e cérebro esquerdo. Aquela coisa que depois foi pro marketing e ficou muito, muito superficial, mas que no fundo tem um fundo de verdade, de o meu cérebro esquerdo ele ser bem mais analítico, mais lógico, mais matemático, o cérebro direito ele ter mais aquela coisa da conexão, da conectividade, Transcendental também, do né? eu participar de algo maior, do eu querer estar encaixado em uma engrenagem na arte, no não verbal, no sentir. Intuição. Exato. E ele fala que, tipo assim, a sociedade, ela vem caminhando. A gente sabe que na neurociência aquilo é igual um músculo, né? Tipo, aquilo que eu exercito, eu vou hipertrofiar, né? Eu vou ter aquilo como mais foco. E a nossa sociedade, ela tá vindo depois do iluminismo, ela veio com algo muito cartesiano, muito lógico, muito matemático, querendo provar. Só que você nunca vai conseguir provar a espiritualidade, provar Deus. Porque isso é mais do sentir. É uma linguagem não verbal. Não é uma linguagem matemática, é uma linguagem não verbal. É uma linguagem mais do cérebro direito ali, do intuir. Tem inclusive uma frase de... Nossa, eu tô falando mais que o convidado. Né? Eu tava Tem só inclusive observando. Eu tô curtindo, vai lá. Inclusive uma frase do Einstein que ele fala assim: a mente intuitiva é uma dádiva. A mente cartesiana é um servo. É um excelente servo. A mente intuitiva é uma excelente dádiva. A mente cartesiana é um excelente servo. Tudo começa na intuição, no sentir. Sim. A partir disso, agora eu vou provar. Operacionaliza, né? Tanto Racionaliza. Que não adianta nada uma inteligência sem imaginação, né? Ou seja, uma inteligência que sabe executar coisas, sim, mas e para criar? Tanto é que a nossa ciência, o grande problema dela é reconhecer a criação, né? Hoje em dia, a nossa ciência como é hoje, né? A história do publish or perish, né? Publique ou pereça, né? Ou morra, né? Então, hoje em dia, as pessoas elas estão destrinchando o conhecimento já existente, elas estão um pouco criando coisas novas. Mas em cima disso que você está falando, não tem como provar,
a gente tem que ir também para um outro princípio, que é ausência de evidência não é evidência de ausência, né? Então não é porque eu não tenho uma evidência palpável de Deus, né? Eu não estou vendo Deus e tudo mais, não significa que eu tenho agora uma evidência de que ele não existe, né? Mas assim como a maior parte do que existe na ciência, vou dar um exemplo aqui, bem que eu vou entrar numa área que não tem nada a ver comigo, mas vamos lá. Quando a gente vai para o universo, a gente sabe que a maior parte do universo é composta por energia escura e a matéria escura. Que são coisas que você não consegue medir, você não consegue captar em instrumento nenhum. Então, assim, se a ciência trabalha num universo onde a maior parte do universo, mais de 90% do universo, é uma coisa que ela não consegue captar e não consegue medir, quem é a ciência para dizer agora que eu não posso ter fé em Deus? Verdade. Quem é ela? Né? A gente entra naquele mesmo ponto da humildade, né? Mas assim, vamos dizer que é outra história. E você falando, eu lembrei de uma coisa, que tipo assim, o que é a verdade, né? A gente busca a verdade. O que é a verdade? Tipo, a verdade é só matemática, é física, ou a verdade ela pode ser filosófica? Então quer dizer que Aristóteles, Platão, eu não vou conseguir provar ali uma virtude. É um sentir. Você experimenta a virtude. É um experimentar. Você não Exato. toca na virtude. Eu né? experimento Deus. Você não Eu faz sinto um Deus. ensaio clínico com a virtude. Mas né? se eu entro na parte de filosofia, assim, filosofar mesmo, a filosofia, o sentir, o pensar, não necessariamente aquilo vai ser matemático medido. Mas deixa de ser verdade? É a mesma coisa. Eu gosto de um exemplo para isso, né? Assim, o que é menos real para você, ou o que é mais real para você? A fórmula de Einstein, energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao contrário, ou o amor da sua mãe? Uau. Verdade. Uau. Qual dos dois você experimentou? É. Qual dos dois você sentiu? Qual dos dois você sente falta? Qual é mais real, então? Né? Então, e vai medir. Como é que você vai medir o amor da sua mãe? Não dá. Outra analogia que eu vou tomar. Tá certo? Fica à vontade. Maravilhoso. Quanto que a gente já aprende nesse podcast, né? Conversar. Porque as coisas que mais me impactam são as coisas mais simples. Mais simples. Porque É o que... e inclusive é algo que eu pego pra mim porque eu tenho muita dificuldade de... Quer dizer, eu tinha, né? Isso não tangibilizar, tenho mais. né? Simplificar. De trazer a coisa simples pro explicar que, tipo... E até pelo treinamento que a gente tem, né? A gente foi treinado pra entender a doença. Deu errado, né? É como se a gente se distanciasse do universo perfeito, agradável, belo e pronto. Então, é como se a nossa mente tivesse sido desenvolvida apenas para explicar coisas erradas e diagnosticar e tratar coisas erradas. Mas isso que você tá me falando, eu vou lembrar da história que você falou do teu cachorro. Tá? Olha como é interessante. Existe uma outra característica da espiritualidade que é que às vezes as pessoas... Eu falo muito para minha filha isso, né? Na minha opinião, a espiritualidade é o melhor instrumento para você ser mais inteligente. Por quê? Quanto menor é o universo de análise, quanto menor é o universo de onde você contempla, mais limitado você fica. Né? Vou dar um exemplo aqui. Minha filha é filha única. O que acontece? Ela sempre conviveu com adultos. O que você nota quando você tem um filho mais velho, depois um filho mais novo? Eu não tenho um filho mais novo, mas eu observei isso muito em filho mais novo. Ele normalmente é mais precoce. Ele demonstra sinais de inteligência de uma forma mais precoce. Mas por quê? Porque ele convive muito com pessoas, apenas com pessoas. E aí, necessariamente, ele precisa ser mais precoce para tentar alcançar aquela pessoa com que ele está convivendo. Né? Eles fizeram estudos, por exemplo,
de ratinhos, né? Com ratinhos que só conviviam com ratos, e pegaram alguns ratinhos que conviviam, foram tratados meio como pet durante um tempo pelos próprios cientistas. Uhum. E depois eles foram analisar e colocaram os ratinhos para resolver problemas. Os ratinhos que conviviam com cientistas, eles eram mais inteligentes, mais capazes de resolver problemas do que os ratinhos que só conviviam entre eles. Agora, se você vive num ambiente apenas terreno, materialista, do Materialista. palpável, do calculável, a tua inteligência, ela só vai crescer até onde o material permite. Uhum. Se você transcende, o teu universo ele cresce. Sim. E aí ela ganha uma outra dimensão. Aí eu lembro de uma outra vez que eu ouvi um professor falando que você pode medir a inteligência das pessoas pelas camadas, pelas dimensões de raciocínio dela. Então, se a pessoa consegue analisar uma situação só por uma dimensão, ela tem um nível de inteligência. Se a pessoa consegue por duas dimensões, já começar a pensar em casuísmo e tudo mais, já é um outro nível de inteligência. Se ela consegue ir para um terceiro nível de dimensão, já é... Então, assim, o nível espiritual, se você ganha, se você salta para o nível espiritual, de ter uma relação com Deus, de buscar em sua palavra, por exemplo, né, aprender da palavra de Deus sobre ele, você ganha um nível a mais de inteligência. Só que eu não estou falando de inteligência para você passar num concurso do Enem, não. Estou falando de inteligência para ser feliz, para fazer as melhores escolhas para a tua vida, para você conseguir ser grato, que é uma coisa que a gente sabe faz muito bem para a saúde, a gratidão. Isso aí está mais do que comprovado, Sim. né? Então você consegue ter o nível de inteligência que você precisa para ser feliz. Que é o que todo o ser humano importa, busca, né? né? Não é a quantidade de dinheiro que você tem no banco, ou de likes que você tem na mídia social, ou de admiradores que você tem, seja lá no seu lugar de trabalho. Não é o tamanho da sua empresa, não é isso o importante. O importante é você se sentir bem, você se sentir completo, você se sentir em paz. Em paz. Né? E fazendo diferença, né, na vida das pessoas que você mais ama. Você falando isso, Christian, eu lembrei da palavra que a Lohane Cabral, nossa amiga, Claro. deu hoje de manhã, no evento. Ela falou assim, a nossa fé em Deus, a nossa fé em Jesus Cristo nos protege contra nós mesmos. Uau. Que é exatamente isso. Porque o ser humano, a nossa mente, tende a ser mais escassa em algum nível. Alguns são mais escassos, outros menos, em relação a não vou conseguir, será que vai dar, vai acabar, né? Então, tem muitas pessoas que são muito descrentes, outros que são mais otimistas, ok. Então, mas quando você tira o foco de você, você acredita, não, vai acontecer porque é uma promessa. Eu recebi essa palavra, vai dar certo, eu vou conseguir fazer. Então, você tira o foco de você, das suas limitações, e foca em Jesus. Então, você vai para frente com muito mais velocidades. O teu leque de possibilidades se amplia. Você passa a observar a oportunidade no ordinário, né? Que é onde os milagres acontecem, é no ordinário. Eu tava falando com o Marcinho esses dias, cara, as pessoas esperam o extraordinário acontecer, coisas grandiosas, mas não é. O extraordinário nada mais é do que o ordinário feito todos os dias. E valorizado, e sendo grato, e é isso, né? Boa isso, porque eu tava falando de Davi, né? Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias, ele começa a falar, né, e explicar por que ele tem coragem. Ele fala assim, mas quando vem um leão pegar a minha ovelha, eu vou lá atrás e pego a ovelha de volta. Quando vem um urso, é interessante que para ele, o leão e o urso era o ordinário. Para ele não tinha nada de extraordinário. Para ele era o ordinário, era o trabalho de pastor, tudo mais. Só que ele só enfrentou Golias porque ele já tinha dado tanta paulada em urso e leão e Sim. Deus o tinha protegido. Uau. Que quando ele falou assim, poxa, tá, é um gigante, mas leão e urso, Deus me protegeu, eu não era pra ter chance mesmo com leão nem com urso. Sim, sim. Deus me protegeu, então bora. Uau. Então, a experiência com Deus, ela traz isso, né, de você, se você aceita o convite de Deus para fazer a vontade dele, a fé vai nascer daí. É como a história de Moisés do mar, né?
Moisés, por que você tá me pedindo socorro? Anda, Ordene, né? Anda. anda, cara. Sim. Pronto. Ele andou, o mar abriu. Então, às vezes a gente fica esperando pelo extraordinário quando só falta a gente andar. Uau. A gente fica esperando parado, né? E aí Deus fala, olha, lá em Deuteronômio, acho que 28, é interessante que Deus fala, ele fala uma coisa fantástica. Ele fala assim, ó, eu falo só para vocês fazerem a minha vontade, obedecerem os meus mandamentos. Que as bênçãos, elas vão te alcançar. É interessante que ele não fala que a gente vai alcançar as bênçãos. Olha, se você me obedecer, você vai alcançar as bênçãos. Não. A visão que eu tenho na minha cabeça é você tentando fugir de bênção e ela te pegando, assim, sabe? Nem chegando bênção até que você não esperava e ela te alcançando, Mas a minha parte não é eu ficar procurando o resultado. É interessante que Jesus não fala que ele é o destino. Ele fala que ele é o caminho. Ele não é o destino, ele é o caminho. E é um caminho que a gente nunca vai parar de trilhar, nem na eternidade. Sim. Porque ele sempre vai ser ele. E a jornada é o destino. O destino Exato, é a jornada. o importante, às vezes é? a gente fica, muita gente, eu acho, que às vezes vê errado, porque, por exemplo, pensa numa prova, sei lá, não sei se alguém vai ter algum estudante de concurso, de Enem, alguma coisa que vai ter o Renem dos concursos, um negócio assim, como é que é? Não tem um concurso que vai ter, isso, né? é um concurso para vários cargos diferentes e vai ter um concurso tipo nacional. Sim. Como se fosse um Enem, Sim. só que para cargos públicos. Aí, de repente alguém pode estar estudando para isso, ou para Enem mesmo, enfim. E às vezes a gente fica focado se vou passar ou não. Eu vou passar ou não? Eu vou passar ou não? Eu vou passar ou não? Eu acho que a gente tinha que largar um pouquinho o resultado e pensar o seguinte: o que Deus quer que eu faça hoje? Ele quer que eu estude? Beleza, eu vou estudar. Uhum. No dia seguinte, quer que eu estude? Eu vou estudar. Quando chegar na hora, Deus me chamou, eu recebi um chamado para fazer parte de um trabalho de caridade, de levar alimento e tudo mais. Não vou porque eu tenho que estudar. Não, peraí, Deus te chamou para fazer isso, cara. Faça a vontade dele. O que ele pede na palavra dele é para você fazer a vontade dele. O resultado não está na tua mão. Ele não botou o resultado na tua mão. Ele botou o resultado na mão dele. Tanto é que quem vencia as batalhas? Era ele que vencia a batalha. Teve batalha que o exército não precisou pegar numa espada. Ele mandou o anjo lá e o anjo resolveu a batalha. A batalha lá dos filisteus, ele mandou um pastor, tadinho. Um pastor, não era soldado, não era nada, era um pastor, e o pastor venceu a batalha sozinho. Contra um gigante ainda. O resultado não é pra gente. O nosso negócio é o caminho. É trilhar o caminho com Deus. E o resultado vai vir e vai ser a bênção que a gente não espera. Às vezes a gente pensa num resultado desse tamanho. Se a gente esquecer o resultado desse tamanho, Deus manda um resultado desse tamanho. Eu falei pra vocês, né? Eu fiz faculdade na Escola Paulista. Eu não escolhi fazer medicina, eu não queria ser médico. Eu queria ser militar. Eu queria ser selva, eu queria viver no meio do mato. Sobrevivência. Você tem cara de brabo mesmo. Tem cara de militar, viu, Christian? Agora você falou. Eu acampava muito, sabe? Sempre gostei de aventura, excursão, tal, não sei o quê. Aí, uma vez, eu recebi uma carta de um tio, e ele falou: Christian, você quer ser militar, tal, não sei o quê, né? Mas você já parou pra pensar se o Brasil entra em guerra? Você é cristão. Você vai pegar uma arma e vai matar uma pessoa do outro lado, porque alguém te deu uma ordem, às vezes sem saber nem o motivo que você tá tirando do outro lado. Às vezes o motivo que levou o Brasil à guerra, por exemplo, pode não ser um motivo lícito. Pode ser que o cara que tá lá do outro lado seja inocente e você seja o criminoso de estar invadindo um lugar e tudo mais. E você não vai poder tomar esse tipo de decisão como militar. Você vai obedecer a ordem. E aí, Cris?
Meu mundo caiu. Fazia anos já que eu queria ser militar. Aí eu lembro que eu fui no quarto, me ajoelhei. Falei, ó Deus, deu, tá? Eu abro mão do meu sonho, mas agora você vai ter que escolher pra mim, que eu não sei o que eu quero fazer. Não quero fazer mais nada, nunca pensei em fazer outra coisa. Aí deu poucos dias, eu recebo uma visita de um primo que quase nunca ia lá em casa. Profissão do meu primo. Médico. Meu primo foi, conversei um pouquinho com ele, assim, uma visita meio, sabe aquelas, na linguagem de hoje, aleatória, sabe? Uma visita aleatória total. Que Deus tinha mandado só pra isso. Aí ele foi embora. Foi tão aleatória que eu falei, não consegui negar o que era aquela visita, sabe? Fui pro meu quarto e falei, tá bom, Deus, entendi, vai. Né? Entendi. Aí, beleza, Deus, tudo bem. Eu era um bom aluno. Eu estudava no 7 de setembro da Imperador, lá do Nossa, centro. eu também. Muitos pontos em comum, hein, Christian? Só que eu sou bem mais velho que você. Talvez não você tanto, você é uma de repente. jovenzinha, tenho Será? certeza. Depois que desligar as Depois câmeras, a a gente gente- conversa. Não, podemos falar agora. Então, aí, eu era um bom aluno, num colégio bom, né? Então, assim, se esperava que eu passaria no vestibular. Eu não passei. Eu não passei no vestibular. Não passei uma vez, não passei 2 vezes. Aí eu chegava pra Deus e falei, Deus, como assim? E na minha cabeça vinha aquela história, porque eu não tô fazendo a minha parte. A gente sempre se culpa. Deus né? sempre faz a parte dele. Então eu não tô fazendo. Se eu não passei é porque eu não tô fazendo a minha parte. Uhum. Eu não sabia que existia uma outra alternativa. Uhum. Que é, eu não quero que você passe agora. Eu não quero mesmo que você passe. E é para o seu bem. Eu preciso te treinar, né? Era para alguma É coisa. Aí minha irmã estava fazendo mestrado minha irmã é advogada, estava fazendo mestrado em Direito em São Paulo. E lembra que eu falei que eu era adventista? Uhum. E só tinha uma faculdade de medicina aqui na época, UFC, né? a UFC. Uhum. E ela ligou lá de São Paulo e falou, Cris, aqui tem um monte de faculdade de medicina, não é possível que você não passe nenhuma. Olha o nível de confiança na minha Uhum. inteligência, hein? Não é possível que você não passe nenhuma. Nesse tempo, eu já tinha largado a medicina e tinha começado a fazer fisioterapia. Eu era o pior aluno que a fisioterapia da Unifor já teve. Porque eu não queria fazer, eu tava, enfim. Beleza, vou. Só que eu cheguei lá, quando eu chego lá eu descubro que aquela ruma de vestibular eram todos no sábado. Só tinha um que não era no Isso sábado, é verdade. que era a FUVEST. FUVEST era USP São Paulo, Escola Unicamp. Paulista de Medicina, na época não. nem Unicamp, Unicamp tinha um vestibular só dela. Próprio, né? Uhum. Era USP São Paulo, Escola Paulista, Santa Casa e USP Ribeirão. Eram essas 4. Que eram as mais, As melhores as de São mais Paulo. procuradas do Brasil inteiro. É. Era o vestibular mais procurado. Na época que eu prestei, o vestibular só para medicina da FUVEST tinha mais candidatos do que todos os vestibulares da UFC. Uhum. Aí, o plano era o seguinte, eu ia fazer, porque já estava no final do ano, eu ia fazer aquele para ver como é que era, porque eu já não estava estudando para vestibular, já tinha quase um ano, que eu estava fazendo físio. Aí, eu ia ver como é que era, e aí depois eu fazia o cursinho que eles chamavam de extensivo, que é um cursinho durante um ano para fazer no final do ano, no vestibular. Beleza. Aí eu fiz um cursinho que eles chamavam de intensivão. Eram 2 meses, era tipo uma revisãozão Nossa, de matéria. Tô lembrando de tudo aqui. intensivão. Penso que somos contemporâneos. Tudo bem, vá. Eu tenho certeza que não. Aí fiz esse intensivão. Não tinha ninguém que ia prestar pra medicina no intensivão. Porque ninguém era retardado pra achar que ia passar de medicina fazendo intensivão. Eu era o único. Eu lembro até hoje quando o professor foi perguntando quem ia prestar isso, quem ia prestar aquilo, direito. Aí um monte levantava, administração, engenharia, tal. Aí medicina. Eu lembro que eu tava na primeira ou na segunda fileira. Aí eu levantei a mão e ele ficou olhando pra mim. Eu olhei pra trás, assim, não tinha ninguém, só eu. Que vergonha, né? Mas enfim. Fui fazer o vestibular, entreguei pra Deus. Aí eu fiz o vestibular e vim pra Fortaleza. Resumindo, eu passei no vestibular. Nossa. Sem saber, assim. Te quebrou, né? Me quebrou. Aí, lembra que eu falei da história de que
o resultado é de Deus. Sim. Faz o caminho. Ele falou estuda para fazer medicina. Agora, quando você vai fazer, onde você vai fazer, não te cabe escolher. Eu vou decidir. Muito isso. E você falando, Christian, lembrando de várias coisas aqui da minha vida. Mas quando Deus nos chama para fazer algo, sempre é algo ordinário. Sempre é algo comum do dia a dia, que envolve nossas virtudes, disciplina, empenho, abdicação, presença, foco. É isso, porque o resultado é dele, como você falou. E você falou da faculdade, foi semelhante também, porque eu também frequentava adventista e eu não era preparada para as provas, não, as aulas de aberta era só aos sábados, eu nunca ia. Tanto que esse pensamento de São Paulo ter várias faculdades, eu tive em relação ao Rio Grande do Sul, porque eu tinha um amigo que era de lá, e ele falou, Lari, vamos fazer lá no Rio Grande do Sul, tem várias, porque no Sul tem várias faculdades, né, Sim. não é só a federal, né, e residências, na época era residência. Não era faculdade, meu Deus, era faculdades. E aí eu fui fazer no Sul, passei lá na Federal do Rio Grande do Sul, uma das federais, e eu ia pra lá, porque eu tinha feito o UFC Barbalha, mas eu não era boa em aberta. Mas eu fiz, foi no domingo, eu fiz nota alta nas fechadas, e na aberta eu fui bem, mas eu não vou passar. Vou pro Rio Grande do Sul, tava vendo as minhas botas já. Aí... eu amava, eu tinha ido no Rio Grande do Sul com uns 15 anos de idade, e aí já coloquei na cabeça, era a visão, que eu vou morar no Sul. Aí tava vendo as botas, vi passagem, os casacos. Aí, quando saiu o resultado da UFC, eu nem olhei. Por que não? Quando eu vejo um amigo meu me Lari, tu passou do UFC? E aí, não é possível. É impossível, não tem como, eu não fui bem na prova aberta. Pois passei. Você acredita? Aí minha mãe não deixou eu ir pro sul do Brasil, deixou do sul do Ceará. Aí meu filho vai pro sul do Ceará. Olha aí, ó, foi pro sul, né? Aí eu conheci ele. Olha o propósito de Deus. Exatamente. O fim não tem. É não sempre, né, mais o grandioso, fim é para deixar para Deus mesmo. E o erro é nosso de ficar pensando em focar no fim. Eu tô falando isso é uma visão minha, tá? Porque não é que você não deve almejar coisas. Não é isso. Mas você tem que confiar que Deus escolha para você. Então, hoje em dia, por exemplo, se eu vou me submeter a um concurso, ou seja o que for, eu faço assim, eu vou estudar, mas eu vou tranquilo pro concurso, porque eu sei que passar ou não depende de mim. Uhum. Parece estranho, pode parecer para alguém que tá me ouvindo que eu sou muito comodista, mas não é. Eu vou estudar. Agora, eu não vou estressado pensando, eu não vou passar porque eu não estudei o suficiente, ou eu vou passar porque eu estudei muito mais que os outros. Nenhuma das duas coisas me pertence. Uhum. Nenhuma das coisas. Está na mão de Deus. Às vezes, pode até ser que eu não passe em alguma coisa porque realmente eu não tenha estudado o suficiente, mas foi porque Deus resolveu que eu não passasse para me ensinar alguma coisa. Porque eu vou te dizer, eu já passei em concurso que eu não estudei. E não passei em concurso que eu estudei. Não foi no vestibular, não foi assim? Sim. Eu estudei um monte, não passei. Não estudei e passei. Mas qual foi a diferença dessa história? Foi a vontade de Deus. Sim. Foi a vontade Você de Deus. se preparou e deixou nas mãos dele. Na verdade, na época eu não deixei muito, não, né? Eu fiquei triste, eu fiquei revoltado. Sim. Eu brigava com Deus, sabe? Eu só depois é que eu olhei pra trás e falei, nossa, como eu não tô entendendo nada, sabe? Eu não tava entendendo nada de como Deus lida com isso, sabe? E aí esse texto de Deuteronômio, pra mim, me ajuda bastante. Quando ele fala que as bênçãos nos alcançarão, então significa que você não está indo atrás da bênção que Deus vai te dar. Elas vão te alcançar. Então ele vai mandar a bênção que ele quiser. Que aí é bênção. Porque se não vier de Deus, não é bênção. Não é da força do seu braço, né? Por melhor que pareça. A gente sabe disso, né? Tanta coisa que Deus pode transformar tudo em bênção. E a gente pode transformar qualquer bênção em maldição, se a gente se afastar de Deus. Então... Agora, eu vou lhe fazer uma pergunta que eu tô me imaginando aqui como se eu estivesse assistindo um podcast e eu com a minha mente bem... Tá. bem
bem querendo entender, assim, cartesiano e tudo. Tem momentos que você fala assim, fazer a vontade de Deus, basta eu fazer, basta eu entregar, basta eu... Mas como é que eu sei que aquela é a vontade de Deus e não a minha carne, não a minha... Como é que você lida? Essa é uma pergunta que, cara, eu faço assim pra absolutamente todo mundo, porque eu quero realmente ter eu tenho uma sensação de que Deus já falou comigo algumas vezes. Tipo, em relação a Larissa, por exemplo, até tava comentando com ela hoje. Eu casar com ela, eu tenho certeza que isso aqui foi Deus, sabe? Tipo assim, eu tinha uma convicção dentro de mim de que eu ia casar com ela. Na época No começo do namoro. na época de faculdade e tudo. Tipo, aqui, 16 anos Tinha atrás. convicção relacionado com fazer medicina, sabe? Tinha convicção com fazer neurologia. Tive convicção em ir pra USP. Tipo, a minha convicção não era, tipo assim, não era, vou fazer residência em São Paulo, nas melhores. Não, era na USP. Tipo, foi uma convicção, sabe? Então, tipo, eu sei que tem momentos em que essa coisa é algo que Deus coloca dentro da Sim. gente. Mas como é que eu sei se não é... Como discernir? Como discernir? Essa é a palavra. Pronto. Como que você enxerga isso? Vamos lá. Eu vou dar 2 exemplos. Tá? A melhor de todas as formas de você saber é você excluir o que você sabe que não é. Vou te dar um exemplo. Eu sou casado, aí vamos supor que eu conheço uma mulher muito bonita, charmosa e me sinto atraído. Eu não tenho que ficar perguntando para Deus se é a vontade dele eu ficar com essa mulher. Eu já sou casado. Então a melhor forma já é saber o que não é a vontade de Deus, porque aí eu nem preciso me questionar. Então já, se eu sair a vontade de Deus explicitada na palavra dele, eu já excluo muita coisa. Por exemplo, se eu estou pensando em, sei lá, abrir um consultório, uma clínica, se para fazer isso vai comprometer o relacionamento meu com a minha esposa e com a minha filha, eu não vou mais poder ser um pai, um esposo, isso vai ser tóxico para minha família, eu não tenho que ficar perguntando para Deus. Ou eu ajusto o meu plano da clínica para que a minha família caiba, e eu não vou nem dizer a família, mas a vontade de Deus caiba, ou então nem entro, nem passo para aí. Então, assim, uma das melhores formas eu acho que já é essa, conhecer a vontade de Deus por meio da sua palavra, para ti já vai ser fácil, você vai evitar fazer um monte de pergunta tranquilaço. Eu devo ou não entrar nessa dieta? Tá lá na Bíblia. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa. Fazer tudo para a glória de Deus. Se isso aqui vai ser de alguma forma, eu vou estar fazendo isso para alcançar alguma coisa que não é para a glória de Deus, para a saúde do meu corpo, que é templo do Espírito Santo, que a Bíblia também fala, tá fora também. Eu nem vou preciso perguntar para ele. Entendeu? E aí tá. Pronto. Deus não é nada que vai contra. Não é nada que vai contra. Por exemplo, a história da clínica. Vamos supor que eu analisei, olha, não vai comprometer a saúde financeira da minha família, eu não vou estar arriscando nada, não vai comprometer a saúde espiritual da minha família, não vai comprometer a minha saúde, nem a minha saúde espiritual, não tem nada que exclua. Eu pergunto para Deus. Se Deus não responder claramente, como você falou, eu posso ir. Eu posso ir. Por quê? Porque o importante não é o ponto final. É o caminho. É o que eu vou fazer no caminho. Porque pode ser que nesse caminho eu descubra que enquanto eu estava fazendo uma clínica, Deus estava me levando para uma coisa melhor até. Enquanto eu pensei numa clínica, que não é errado pensar numa clínica, não é errado ter o foco, pode ser que Deus me dê a clínica? Pode, claro que pode. Ele te deu várias coisas que você planejou, que você quis e tudo mais. Mas pode ser que ele te leve para uma coisa melhor ainda? Pode também. O mais importante de tudo é que eu não faça daquilo ali a vontade de Deus. Que eu deixe a margem para a vontade de Deus agir. Entendi. Eu tô no caminho aqui. Se Deus mostrar alguma outra coisa, eu tenho que estar esperto, tenho que estar alerta para a voz dele. Olha Deus me chamando para cá. E como é que você sabe que esse é o Deus chamando? Porque, tipo assim, como é que você percebeu que
aquela visita do seu primo, tipo, por que não veio o desejo por fisioterapia? Por que você não ficou na dúvida? Ah, será? Beleza, então não é militar, porque se eu for militar eu tô indo contra Deus, porque se tiver uma guerra eu vou matar, mas eu vou fazer medicina ou vou fazer fisioterapia? Boa. O que é que faz? Aí vem aquilo que você falou, aquela coisa de dentro. Eu não tive dúvida. Entendeu? E outra, não ia nada contra, pelo contrário, ia a favor da vontade de Deus, né? Você ser médico, servir ao próximo. Então, assim, não ia nada contra, né? Fazer físio ia contra, também não, mas não deu. Em nenhum momento eu me senti chamado para fazer físio, por exemplo. Entendeu? Sim. Não houve esse momento que eu tava indo pra medicina e eu senti um chamado para ir fazer físio. Não. Eu conheço um monte de gente que pensou em fazer físio e depois, fazer medicina, depois entrou em alguma outra coisa e se achou. Tá entendendo? Uhum. Não aconteceu comigo. Por quê? Porque nunca foi plano de Deus. Deus depois me mostrou. Não, olha, tá vendo como era isso aqui que eu queria mesmo? Eu te chamei, se eu te chamei pra isso é porque era pra isso mesmo. Então, eu acho que assim, primeira coisa, tem que caber nos limites da vontade de Deus. Nos limites que eu tô falando. Não tô falando onde ele aponta, tô falando no limite. Uhum. Tipo, isso aqui eu não quero que você. Nisso aqui você nunca te deixei mexer. A história das frutas do Éden, né? Sim. Ele podia qualquer fruta ele podia comer, só não podia comer aquela. Então pronto. Sim. Quer comer maçã? Come maçã. Quer comer abacaxi? Come abacaxi. Não tem problema. Então eles não precisavam ficar perguntando, Senhor, eu tenho que comer maçã? Eu tenho que comer abacaxi? Entendeu? Mas ela não precisava perguntar em nenhum momento sobre aquele fruto. Porque ele já tinha dito. Né? Então isso daí eu acredito nisso. Assim, primeira coisa, veja os limites de Deus. Tá dentro dos limites de Deus e Deus pergunta para ele. Se ele não te respondeu claramente, vai. Agora fica Atento. todo momento. Saiba que o que é importante é aquele dia. É aquele dia. Todo dia é um batismo do Espírito Santo. Então Sim. todo dia a gente tem que entregar a nossa vida. Eu entrego hoje, eu não posso entregar o amanhã a Jesus. Eu tenho que entregar hoje. Uhum. Beleza, fiz hoje a vontade de amanhã, vamos lá, vamos lá. E se eu tô todo dia conectado, se em algum momento ele chegar aí e ele falar assim, tá na hora de eu chamar ele pra outra coisa agora, ó. E ele faz. E ele faz. Ele chama e é gritando, assim. E se você não prestar atenção, ele joga um tijolo na tua cabeça. Entendeu? E, engraçado que todos os comandos estão na Bíblia, né? Isso que fala vigiai, vigiai e orai a todo instante. Por conta disso você tá falando, né? Isso. Que ele manda sinais o tempo todo. Uma coisa que eu tô refletindo muito é tipo assim, de quem é Deus? E eu li um livro recente que ele falava, tipo assim, de uma visão muito simplificada, mas que eu achei muito coerente. Deus, ele é o nosso pensamento. Claro que Deus não é o nosso pensamento, Deus é uma pessoa. Mas, tipo assim, pra eu tentar entender como que eu me conecto com esse Deus. Porque, tipo assim, onde que eu vou... por exemplo, se eu tivesse um local, uma casa onde eu fosse pra aquela casa e eu encontrasse com Deus lá naquela casa. Então, tipo, eu tô angustiado, então eu vou lá naquela casa e vou conversar com Deus lá naquela casa. Eu saberia onde era que Deus morava. Só que a gente não tem essa casa. Não existe esse lugar. Só que Deus, ele é a palavra. E o verbo, ele se fez carne, né? Mas Deus, ele é a palavra. Então, quando eu me encho com aquela palavra, o meu pensamento, ele vai estar um pensamento conectado com aquela palavra. Então, tipo, é como se Deus, ele tivesse no Por meu isso que pensamento. fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Uau. Verdade. Deus, ele não escolheu Messias, só teve um. Hoje, na Terra inteira, não tem ninguém que foi escolhido por Deus para se comunicar, para ele se comunicar com você, nem com você. Não tem ninguém. Hoje, aí está lá escrito, que só existe um entre Deus e os homens. É Jesus. Acabou. Então, eu não preciso de nenhum ser humano para me dizer algo. Deus se encontra comigo aqui. Por isso que eu tenho que buscá-lo aqui. Sim. E por isso que Paulo fala, né? Paulo fala que
tudo que é bom, tudo que tem virtude, a gente tem que buscar essas coisas, a gente tem que se fixar o pensamento nessas coisas. Por quê? Porque a nossa mente é o templo do Espírito Santo. Se eu não posso poluir, imagina você pegar o templo, o tabernáculo, então o templo de Salomão, pegar e não dava certo você fazer um baile lá dentro. É um templo, é onde você se encontra com Deus. Então a gente tem que buscar uma pureza também. E por isso que a gente também, aí vem uma parte prática de hoje, do tema de hoje. A gente tem que se preocupar com o que a gente está colocando dentro da nossa mente. Sim. Se não está atrapalhando o nosso relacionamento com Deus, a nossa espiritualidade, sabe? A gente poluir o nosso cérebro com certas coisas. O nosso mundo é muito hedonista hoje, né? E o hedonismo, ele fica apelando para as áreas do sistema nervoso central mais primitivas, menos nobres. Você fica sobrecarregando os circuitos só do sistema límbico ali, só de área Recompensa imediata, área né? dopamínica de recompensa e tudo mais. E quem é que faz você ser uma pessoa? Quem vai te fazer tomar as decisões que vão fazer você ser uma boa pessoa, uma pessoa feliz? Não são essas áreas. É o teu pré-frontal. Então, assim, não adianta eu querer agir, estimular um comportamento do meu cérebro e querer que ele depois haja de uma hora para outra como se fosse um outro cérebro. Né? Tem um experimento que eles fizeram com pessoas que eram dependentes químicos, e eles perceberam que o dependente químico, eles têm chama gambling task. Então, eles usam uns maços de carta, onde cada carta tem uma possibilidade cada maço tem uma possibilidade de ganho. Então, você vai tirando uma carta, você ganha tanto, e outro tipo de carta você vai perdendo. O moral da história é o seguinte: com o passar do tempo, você vai tirando cartas de vários dos maços, você vai percebendo que tem carta que tem uns valores de ganho alto, só que se você ficar tirando muito dela, você percebe que você mais perde do que ganha. Tem maço que é meio neutro, e tem maço que, apesar dos ganhos serem pequenos, eles são mais garantidos. Então, esse teste, ele é bom para analisar se o teu cérebro tem uma boa capacidade de julgamento. Por quê? Porque se você fica tirando muito daquele maço que dá ganhos altos, mas dá perdas grandes, é porque você se anima muito com ganho alto, mas você também se arrisca muito. E no final das contas, é uma má decisão você permanecer naquilo, porque você vai perder mais do que você ganha. E tem o outro que é o que vai fazer você ganhar mais. O pessoal que era dependente químico, que tinha vício, o que acontecia? Eles ficavam no maço Ganha mais, mas perde muito. Entendi. que levava o decision making, né? As tomadas de decisão. Então você percebe que as pessoas que são hedonistas, que vivem baseando sua vida na busca do prazer, o que acontece? Elas têm uma péssima capacidade de tomar decisões. As decisões delas são mais arriscadas e, em via de regra, levam a ela a mais perdas do que ganhos. Eu não estou falando só financeiro, estou falando da vida. São mais impulsivas também, né? Exatamente, Impulsivas. por isso, exatamente, porque ela tem um ganho, aí ela quer continuar ali, ela ganha uma coisa, ela sai com uma pessoa, transa com uma pessoa, ela ou foi numa coisa, bebeu uma coisa, então ela tem aquele disparo de dopamina e ela quer continuar naquele comportamento mesmo vendo que a vida dela ao todo está degringolando, como um todo. Mas aí ela perde a capacidade de decisão. Ela não consegue perceber que aquele comportamento dela está levando a uma falência, a uma ruína, né? Enquanto que a pessoa que não tem essa característica hedonista, ela tem uma capacidade mais preservada de ver, não, isso aqui não tá legal, ó, isso aqui é até gostoso, mas não é bom.
E aí ele começa a tomar as decisões, no conjunto de decisões dele são muito melhores. O problema é que a nossa sociedade hoje é hedonista demais. Sim. Hoje as pessoas buscam o prazer A todo custo. a todo custo. Hoje é impressionante, é uma coisa estranha até, né? É uma É o coisa... que tenta trazer um certo sentido, né? Preencher o vazio, né? Exato. Aquela história. Aí a gente volta pro começo do É o podcast. tentar preencher um sentido que não existe, mas é tipo, eu passei o dia num trabalho que eu odeio. Eu chego em casa e vou comer aquele chocolate porque é o momentinho que eu tenho de Eu mereço. felicidade, ou eu mereço. Eu mereço. Ou então um TikTok, você sabe bem disso, tipo, os engenheiros programadores, eles têm equipes de neurocientista para poder fazer com que o tempo daquele vídeo, o algoritmo de te entregar vídeo, ele seja algo muito ligado com a parte de recompensa no nosso cérebro, exatamente para você entrar ali e não sair dali. Eu tive um paciente uma vez, na verdade, um acompanhante de um paciente, que ele trabalhava na Suíça, numa startup, que eles tinham, tipo, a seguinte meta: aumentar o tempo das pessoas dentro do aplicativo em 1 segundo. Era a meta do mês. A meta do mês. Eles tinham que mexer na programação inteira para fazer cada pessoa ficar 1 segundo a mais ali dentro daquele aplicativo. Olha só Porque isso. daí, eu somo esses segundos ao longo Pois de é. meses a anos. Eu manipulo aquela pessoa. Eu consigo vender tudo pra ela. Exato. Ideias, produtos, tudo. Tem um experimento, em parte ele explica um pouco as mídias sociais. E eu fiz esse experimento um pouco em mim e eu descobri que é isso mesmo. Que é o seguinte, me deu um branco agora. Como é que é o nome daquela caixinha do ratinho que tem alavanca? É o nome de um psicólogo. Enfim. Sei. Mas é o seguinte, vou explicar. É uma caixinha onde tem várias combinações para você fazer experimentos nessa caixinha. Essa especificamente é o seguinte: o ratinho ele tem uma alavanca, aí ele vai lá e empurra a alavanca para baixo. E aí pode ou não sair um grãozinho de ração para ele. Tá? Aí o que eles fizeram? Em alguns ratinhos, eles fizeram uma programação da caixinha que era o seguinte: a cada 3 vezes que o ratinho baixava a alavanca, saía um grãozinho. 3 vezes, saía um grãozinho. 3 vezes. O que eles viram? Que o ratinho demorava um tempo, mas depois ele aprendia. E cada 3 vezes saía um grãozinho. Eu não sei se vocês sabem, mas rato é um bicho muito inteligente. É sério. Aí eles iam lá, aí o que acontecia? Eles iam 3 vezes, saía um grãozinho. Quando eles comiam o equivalente à ração do dia, eles paravam, ficavam de boa. Aí o que eles fizeram num outro? Eles botaram um algoritmo que tornava aleatório A saída do grãozinho. aleatória a saída do grãozinho. Então tinha hora que o ratinho batia uma vez, saía, e logo na seguinte já saía. Mas tinha hora que ele passava 6 vezes e não saía. O que descobriram? Que o ratinho comia muito mais ração nesse modelo. Errático de liberação, né? Exatamente. Se você parar para pensar, a mídia é mais ou menos assim. Você não sabe quantos passadas você vai ter que passar para aparecer alguma coisa interessante. Mas vai aparecer, não vai? Só que você não sabe. Tem hora que aparecem 2 seguidas legais. Tem hora que você vai ter que passar um monte legais. Não é assim? Sim. Que é o lance da dopamina ser liberada aí, né? Na motivação. Isso, e no aleatório. É errático. Você não consegue prever. É na imprevisibilidade do negócio que vem a dopamina. A imprevisibilidade da recompensa. A dopamina, por isso que o humor, por exemplo, não sei se vocês sabem, que a grande sacada do humor é justamente a surpresa. Sim. Você ri porque você é Porque surpreendido. é A sacada do humor é você ser surpreendido. Então, o humor, o prazer, uma das fontes do prazer é essa coisa da imprevisibilidade. E aí o que acontece? Aí eu fiz um experimento comigo mesmo, que dura até hoje. Eu realmente tiro as notificações de quem eu só coloco coisa assim que eu não acho divertido. E eu vou cortando. Eu passo bastante tempo, assim, sempre quando aparece alguém novo que eu adiciono, eu vejo um pouco o que a pessoa é, tiro a notificação e, enfim. De tal forma que, quando eu abro
Eu ainda vejo Facebook, tá, gente? Mas Facebook, então Insta. Não somos da mesma geração. Quando eu tô vendo o Insta, mas é principalmente o Insta. Quando eu tô vendo o Instagram, o que acontece? Eu não vejo stories, porque ele não tem como você fazer essa seleção tão boa, mas os como é que chama? Feed. O feed dá. O que acontece? Eu só vejo coisas interessantes, porque sempre quando é alguém que eu adicionei ou que entrou que não é, eu já tiro. Aí o que acontece? Como só vem coisa interessante, eu consigo parar na hora que eu quero. Sim. Olha, porque é previsível. Porque Entendi. eu sei, só vem coisa interessante, eu tô aqui, por mais divertido que seja, tá, então não sei o que, pá, parei. Aham. Entendeu? Olha aí. Trazer a previsibilidade, viu? Pra o poder Total. É como se o domínio, a gente conseguisse ter autodomínio quando é previsível o lance, né? Porque e é assim, né? a dopamina não vem nessa. Não vem. Sim. É o que você falou, exatamente. A dopamina, a descarga de dopamina, ela tá muito ligada ao imprevisível. A gente tem muito prazer com a surpresa. Sim. A gente tem muito prazer com a surpresa. Então, na hora que você tira a surpresa da rede social, você tira a principal arma dela. Sim. Uau. Olha como conhecimento é uma arma poderosa, né, gente? Busquem conhecimento. Total. Christian, que papo incrível. Muito Legal, obrigada, bastante aprendi legal. muito. Muito legal. E pra finalizar, né, tudo. Ela que sempre você faz tá- essa pergunta no final, já tô rindo aqui, que ela sempre faz isso. Não, mas, ó, você é um cara super com autoridade, com inteligência, é claro, na conversa, e muito mais do que isso, sabedoria. Que isso vem não do que você leu nos livros, do que você viveu, das dores que você superou. As pessoas acham que às vezes sabedoria é conhecer, ler muito, não é, gente? Sabedoria É lágrimas. São sabedoria, lágrimas, né? uau, são lágrimas, né? É muito, ó, Sangue, suor e lágrimas. Sangue, suor e lágrimas, né? O que você acha que, olhando retrospectivamente a sua vida, o que você acha que hoje você pode atribuir, quais aspectos da sua personalidade que você precisou desenvolver para chegar onde você chegou hoje, nesse lugar de mais sabedoria, de mais busca com o divino, de valorização do que tem valor realmente, a família, o amor, né, o respeito, enfim, todas as virtudes nossas humanas. Profunda essa pergunta, né? Demais. Eu Nossa. fui. Difícil até responder, viu? Mas vamos lá. Deus me ajuda. Quando, por conta da minha infância e, enfim, de algumas coisas, eu cresci sendo muito inseguro. Eu cresci com a sensação de que o amor das outras pessoas com relação a mim não era garantido. Mesmo quando elas diziam que sim. E por conta disso eu acabei me tornando uma pessoa insegura, com muito medo, e por isso eu me protegia muito. Então eu acabei me tornando uma pessoa egoísta. Tipo, eu não posso confiar a minha segurança a ninguém. Eu não posso me abrir. Se eu me abrir, eu vou me machucar. Ninguém vai me dar nada. Eu tenho que conseguir as coisas para mim. E eu me tornei uma pessoa egoísta. O que Jesus me ensinou é que eu posso amar verdadeiramente. É que eu posso sim abrir meu coração, eu posso amar de verdade e que eu não preciso ter medo de me machucar, que eu não preciso ter medo de dar, de doar, que essa é que essa em si é a história do caminho. Isso em abrir o coração, em amar, isso já é a recompensa. Já é a recompensa. Uau. É isso. Uau, me emocionei muito forte. Que episódio, hein? Eu acho que foi um dos mais longos. Sabe o que eu tava Muito pensando? bom. Porque, assim, os 3 médicos, os 3 com histórias
semelhantes, diferentes, mas assim, é diferente quando você encontra um igual, né? Como É. se, cara, ele me entende, ela me É. entende, entendeu? Alguém do reino, né? E do reino, justamente. E que tava perdido e que se encontrou e que voltou. Enfim, muito obrigada. De verdade, foi Nossa, incrível. Foi um Deus seja louvado. bate-papo muito bacana mesmo. Te agradeço. Muito engrandecedor, porque Pelo que a gente tá vivendo pelo também. que a gente né? está vivendo, exato, a gente mudou de lugar exatamente porque no local onde a gente estava há um tempo atrás, a gente não se conectava, a gente sentia um vazio porque a maioria das pessoas eram pessoas materialistas e hedonistas. E a gente com o espírito pulsando, só que a gente sem conseguir ter semelhantes. Até que Deus chega pra gente e fala, igual Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai pra um lugar que eu vou te mostrar. Mas pra onde, Deus? Meu amigo, sai. Sai. E você já deve ter percebido assim que eu sou muito racional. Então, pra mim foi algo extremamente difícil, extremamente doloroso. Mas aí Deus, ele me conecta com uma pessoa que me conecta com outro, que me conecta com outro, que me conecta com outro, e eu tô aqui com o meu podcast, com a Lari aqui do meu lado, trazendo pessoas, me conectando cada vez mais com pessoas numa terra que não é a minha terra, é a terra dela, mas não é a minha terra. Então, é aquilo que você falou, o caminho. Ainda tem coisas pra acontecer, mas tipo assim, já ter conexões com médicos que falam mesmo, naquele dia eu fiquei impressionado, tipo assim, nossa, que coisa bacana, tipo, Foi, eu neurologista. lembro quando ele Nossa, chegou falando, eu, nossa, que neurologista. legal! E quando eu falei pra ela, eu até falei assim do impacto, porque tipo assim, eu também sou, mas ali eu tava como ouvinte. E eu olhava com admiração. Caramba, o neurologista falando de Deus. Tipo assim, aí eu me toquei. Caramba, mas eu sou também sou neurologista. neurologista. Sabe? Mas tipo, sabe dá aquela bugadinha assim na cabeça que você percebe que é algo muito raro e é algo que a gente tem que, não pode ter essa vergonha, esse receio. Pelo contrário, quanto mais a gente fala, é aquela coisa, né, a luz, ela tem que ser colocada no mais alto monte para ser iluminada tudo, né? Isso. Muito legal. É isso. E eu Muito queria bom. agradecer também pra vocês o convite. Imagina. Foi Para incrível. mim foi mais uma oportunidade de, como eu falei, Deus não me salvou por nada. Eu falei naquele dia. Então assim, eu tenho a obrigação, na minha opinião, assim, no meu coração, eu tenho a obrigação de falar pra todo mundo o que ele fez. Legal. Muito bom. Gente, mais um episódio aqui do podcast Além do Cérebro. Vou falar para essa câmera aqui. Gente, mais um episódio aqui do podcast Além do Cérebro. Espero que vocês tenham tido a mesma sensação que a gente está tendo aqui. Então é isso. Espiritualidade é algo, como o meu amigo Cristiano falou, é algo que a gente precisa. Quando a gente tá com a espiritualidade, o nosso corpo ele funciona melhor, a nossa mente funciona melhor, a gente vive mais feliz. Eu, inclusive, até trazer essa observação. Todas as pessoas que eu conheci que se declaram ateus, você parece que não enxerga vida na pessoa, né? Parece que é uma coisa cinza, fechada, com orgulho, com a carapaça, né? E quando você encontra uma pessoa que ela é espiritualizada, parece que existe uma leveza, uma fluidez, É um brilho diferente. um brilho, né? Tipo, ou seja, é algo que parece estar mais dentro da nossa natureza. Eu gostei muito daquela sua resposta. Gostei muito. Então é isso, gente. Forte abraço. Espero que tenham gostado, curtido igual como a gente curtiu. Beijo, queridos.